Olá, tudo bem com você? Nesta semana, o site da BBC Brasil publicou uma matéria sobre o fenômeno dos desigrejados. Curiosamente, eu diria até providencialmente, a revista Adventista de maio deste mês trouxe aqui uma entrevista com o Dr. Jolivet Chaves, que é diretor do nosso seminário de teologia lá na Bahia. Ele que fez um PhD em missão, falando justamente sobre a questão dos sem igreja, fé sem igreja. Autor de tese sobre os sem religião e os desigrejados, fala sobre o perfil desses grupos e como evangelizá-los. Eu publiquei um texto em meu blog outraleitura.com.br justamente sobre esse assunto, que chama atenção porque esse grupo dos chamados sem igreja ou desigrejados vem crescendo, é um fenômeno para ser acompanhado, e são pessoas que devem também ser acompanhadas e evangelizadas, afinal de contas, a ordem de Jesus é que nós devemos ir a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, depois batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ordem para alcançar todos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, pessoas que têm religião, pessoas que não têm religião, enfim, apresentar Jesus a essas pessoas. Eu quero compartilhar com você o texto aqui que eu escrevi, e mostrar aqui os dados, né, que foram levantados por essas pesquisas. Tem aqui também dados do IBGE, que são interessantes. Aqui está, então, uma igreja para desigrejados e desapontados. Alguns abandonam as instituições em busca de liberdade, outros mudam de igreja atrás de relevância. Como alcançar as pessoas? Então, os dados do IBGE são os seguintes. Com relação a esses sem religião desigrejados, aos sem religião ateus, que são quase 4% da população, os sem religião agnósticos, que não chega a 1%, aqueles que não sabem exatamente no que creem, né? E os que apenas não têm uma religião, que são 95%, mas nem por isso são adeptos do ateísmo ou do agnosticismo, ou seja, a maioria esmagadora das pessoas tem fé em alguma coisa, em alguém, só várias delas não têm uma instituição, não pertencem a uma igreja formal. No censo de 2010, os sem religião eram 8% da população brasileira, ou mais de 15 milhões de pessoas. Conforme constatou a reportagem da BBC, aqui está o link, né? Você pode depois conferir, né? Aqui está. Jovens sem religião superam católicos e evangélicos em São Paulo e no Rio de Janeiro, dois grandes centros urbanos aí. Então, conforme essa matéria, jovens sem religião superam católicos e evangélicos em São Paulo e no Rio. Esse percentual vem crescendo década após década. Os sem religião eram 0,5% da população brasileira em 1960, 1,6% em 1980 e quase 5% em 91, 7,3% em 2000. Abre aspas, as primeiras pesquisas Datafolha 2022 mostram que, em nível nacional, 49% dos entrevistados se dizem católicos, 26% evangélicos e 14% sem religião. Então, note que cresceu bastante também. Assim como houve um decréscimo do número de católicos e um aumento de evangélicos, também aumentou consideravelmente o número dos que se dizem sem religião, já acima dos 8% sem religião identificados no último censo. Entre os jovens de 16 a 24 anos, o percentual dos sem religião chega a 25% em âmbito nacional. Em São Paulo, os jovens de 16 a 24 anos, que se dizem sem religião, chegam a 30% dos entrevistados, superando evangélicos, 27%, católicos, 24%, e outras religiões, 19%. No Rio, os sem religião, nessa faixa etária, chegam a 34%, também acima dos evangélicos, 32%, católicos, 17%, e demais religiões, 17%. Um dos testemunhais que aparece na matéria, uma das pessoas que foi entrevistadas, na verdade, eles obtiveram, né, a declaração dessa jovem de 21 anos numa rede social. E ela diz o seguinte: eu não tenho religião, sempre fui totalmente pura a isso. Eu acredito em tudo, primeiramente em Jesus, o único Deus Todo-Poderoso. Também acredito em entidades que me ajudaram muito e sempre que puderem, vêm me ajudar. Acredito em energias no universo. Ela mora na zona norte do Rio e tem parte da família evangélica. A mãe, que frequenta a Umbanda, e um irmão de 24 anos que, como ela,
não segue uma religião, mas acredita em Deus. E a pergunta que eu faço é a seguinte, né? Se ela fala que Jesus que ela segue, né? Ela diz aqui que acredita em Jesus, certo? Mas também em energias e entidades. Se é o Jesus da Bíblia, fica estranho, porque a Bíblia apresenta essas entidades como sendo anjos caídos, certo? A Bíblia não dá margem para crenças místicas, esotéricas, de que o universo teria uma energia que nos move e influencia e por aí vai. Então veja que é um Jesus pessoal, idealizado, ideologizado, enfim. É complicado dizer que acredita em Jesus. Qual Jesus? E nessas coisas que estão em contradição direta, né, com o Jesus da Bíblia. Regina Novaes, pesquisadora do Instituto Superior de Estudos da Religião, constata o seguinte, abre aspas, havia uma ideia de que, com o passar do tempo e o avanço da secularização, processo através do qual a religião perde influência sobre as variadas esferas da vida, haveria um aumento das pessoas que se desvinculariam da fé do sobrenatural. Mas isso não está acontecendo. O que está acontecendo são outros modos de ter fé. É o pluralismo religioso e o sincretismo também, que nós temos visto aí crescendo em nosso país e no mundo. A revista Adventista, então, como eu disse, neste mês aqui, ela traz uma entrevista com o pastor, doutor em missão mundial Jolivet Chaves, e, segundo ele, que pesquisou o tema no seu PhD pela Andrews University, abre aspas, cada vez mais a experiência religiosa leva muitos a transitar por diversas denominações, desde as tradicionais até as contemporâneas. O compromisso religioso e as normas bíblicas são deixados de lado em troca de benefícios. Com isso, há um crescimento do crer sem pertencer. O Dr. Jolivet descreve o tipo de religiosidade que favorece o crescimento do fenômeno do sem igreja, existencialista, relativista, sentimentalista, subjetiva, embasada em gostos pessoais e não mais nos preceitos bíblicos. Na matéria da BBC, é dito que os jovens ocupam o seu tempo engajados em atividades de lazer e entretenimento, o funk, o hip hop, blocos e escolas de carnaval e por aí vai, que muitas vezes entram em conflito com orientações comportamentais e morais das igrejas cristãs mais conservadoras. Eu até acrescentaria, né, eu fiz aqui no texto, produções da indústria cultural pop, como filmes e séries, cujos conteúdos estão em franca oposição aos princípios bíblicos, criando uma ruptura espiritual e um enfraquecimento moral na vida daqueles que consomem essas coisas, de tal forma que, com o tempo, perdem o discernimento e acabam chamando ao bem de mal e ao mal de bem, como Isaías apresenta lá em seu livro, capítulo 5, verso 20. Para Silvia Fernandes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso ajuda a explicar também por que os sem religião estão em maior número nos grandes centros urbanos, como Rio e São Paulo. Claro, sempre é o problema das grandes cidades, né? Ali o repertório de conteúdos, de entretenimentos anticristãos, antibíblicos, sempre é muito maior. O artigo Evangelicals Find Themselves in the Midst of Calvinism Revival, publicado no The New York Times, mostra que um fenômeno curioso que vem acontecendo nos Estados Unidos é o que jovens ali, cansados de um pluralismo religioso, dessa religiosidade sem lastro e meramente emocional e humanista, segundo a matéria, jovens evangélicos estão então migrando de igrejas para igrejas mais tradicionais em busca de sermões bíblicos e orientação espiritual. Parte da atração do calvinismo é certamente porque ele representa uma alternativa completa à teologia superficial e feita para agradar o consumidor que predomina em muitas igrejas. Nessas igrejas self-service, a doutrina é descartada como irrelevante. A Bíblia é utilizada como um manual de autoajuda semi-inspirado e a adoração é substituída por várias formas de entretenimento. Esse artigo aqui é muito interessante, do New York Times. Aqui, no caso, eu não tenho a assinatura aqui nesse computador, mas, enfim, o artigo ele fala desse fenômeno de jovens evangélicos migrando para igrejas tradicionais em busca de Bíblia, pregação sólida. Isso é muito interessante. Então, parece que dois caminhos ficam evidentes e se apresentam como alternativa para esta geração. Primeiro, abandonar as igrejas institucionais
e adotar uma religiosidade pessoal sincretista ou não, ou, segundo, buscar uma igreja que leve a sério a palavra de Deus e os valores cristãos. Não é possível cochear aí, ficar em dúvida entre um e outro, achando que pode conciliar Jesus com entidades, cristianismo com evolucionismo, feminismo, marxismo, dominionismo e outras pseudofusões. Na verdade, não é preciso hesitar quando já temos a orientação inspirada sobre isso. O que diz Ellen White em Profetas e Reis, página 626? Deus nos chama a um reavivamento e uma reforma. As palavras da Bíblia e da Bíblia somente deveriam ser ouvidas no púlpito, mas a Bíblia tem sido despida de seu poder e o resultado é a ausência de vigor espiritual. Todas essas teologias identitárias e de libertação acabam despindo a Bíblia de seu poder, porque apresentam a Bíblia como mera construção humana, resultado da experiência de homens que andaram com Deus e registraram ali em texto esse tipo de experiência. Ela contém a palavra e não é a palavra. Toda essa conversa que a gente ouve aí nessas teologias relativistas, como a teologia da libertação e outras. Então, a Bíblia é despida de seu poder. Em muitos sermões de hoje não existe aquela manifestação divina que desperta a consciência e traz vida à alma. Os ouvintes não podem dizer, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos expunha as escrituras, como está lá em Lucas 24? Muitos estão clamando pelo Deus vivo, ansiando pela presença divina. É isso que as pessoas querem. Permitam que a palavra de Deus fale ao coração deles. Deixem que os que têm ouvido apenas tradições, teorias e ensinos humanos ouçam a voz daquele que pode renová-los para a vida eterna. É isso que as pessoas estão buscando. Pregação bíblica, conteúdo bíblico sério. Continua aqui o texto, então, dizendo que, pensando que as pessoas estão cansadas da religião tradicional, alguns líderes religiosos, mesmo infelizmente adventistas, estão testando fórmulas que não deram certo em outros lugares, em outros países, e, na verdade, levaram a naufrágios na fé. Tentando ser descolados, abraçam tradições, teorias e ensinos humanos, enquanto relativizam a Bíblia Sagrada e adotam hermenêuticas satanicamente criadas justamente para despir a palavra de Deus de seu poder. Igrejas que pregam mais ideologias humanas do que a Bíblia são fábricas de desigrejados e ateus funcionais. É só observar o que já aconteceu e está acontecendo em outros países e outras denominações. O que faremos então como igreja? Tanto os desigrejados quanto os jovens cansados de religiosidade vazia querem a mesma coisa: acolhimento, relacionamento, transparência e seriedade por parte das instituições e dos líderes e, sobretudo, a relevância de uma mensagem doutrinariamente sólida que vem transformando vidas há muitos séculos. Então, eu partilhei aqui com os meus leitores um pouco da minha experiência, do meu testemunho mesmo. Eu disse assim, que por defender ideias e crenças diferentes, 30 anos atrás eu fui convidado a me retirar da igreja na qual nasci e da qual eu fui líder. Nesse vídeo aqui embaixo eu conto essa experiência com mais detalhes, como foi a minha conversão de católico praticante da teologia da libertação para adventista do sétimo dia. Bem, fui convidado a me retirar, então. Graças a Deus eu fui acolhido na igreja adventista, onde encontrei uma mensagem bíblica sólida e uma prática condizente com a pregação. Sim, porque é uma igreja que com forte ênfase escatológica, mas que não descuida dos necessitados. Nós temos aí a assistência social adventista, temos a ADRA, temos projetos que tem que ver aí com refugiados, tantos outros projetos, Ministério Carcerário, uma série de coisas que a gente até nem conta muito por aí, mas que existe, está sendo feito e acolhe muitas pessoas. Eu vi, então, uma mensagem condizente com a prática e uma prática condizente com a mensagem. Conheci amigos e irmãos de fé imperfeitos como eu, mas que têm a esperança de em breve ver Jesus e, enquanto aguardam, procuram levar o maior número de pessoas aos pés dele. Lendo sobre a vida dos pioneiros, eu vi histórias semelhantes à minha. A família Harmon, Ellen White, a sua irmã, seus pais, teve que deixar a igreja metodista. Tiago White e José Bates também tiveram que abandonar a denominação a que pertenciam. Guilherme e Johanna Bells deixaram o luteranismo. Esses e muitos outros foram acolhidos na igreja adventista. De certa forma, o adventismo é um movimento religioso composto por muitos desigrejados,
unidos pela mesma crença e pela mesma paixão. Estou aqui porque ouvi a voz do pastor, de João 10, 27, e quero fazer o meu melhor para receber as ovelhinhas que, como eu, vão chegando. Então, eu convido você, inclusive, a ler esse texto aí no meu blog, depois, com mais calma, com mais atenção, com oração também, porque são desafios do tempo atual. Nós temos que alcançar essas pessoas, mostrar para elas que existe sim um caminho. Que tal testemunhar pela vida, pela prática e por palavras que existe uma igreja que lá no passado foi formada por desigrejados, mas que tem uma mensagem sólida, coerente, formada por pessoas imperfeitas como eu e você, mas que está ali buscando viver à luz da palavra de Deus e se preparar para a volta de Jesus. Deus abençoe você, a sua família, a sua vida espiritual e que nós nos mantenhamos firmes no caminho da verdade que é a palavra de Deus, ao lado de Cristo, até a volta dele.